Existe uma dor que quase ninguém fala, que é a dor do que nunca aconteceu. Um filho que você não teve, um amor que nunca se concretizou, a carreira que você não seguiu. E hoje a gente vai explorar esse luto silencioso, que ele é legítimo, profundo, mas muitas vezes invisível. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Terapod. Muito prazer, eu sou a Monique Cervantes. Eu sou Ana Cristina Rodrigues Quintans. E eu sou Beatriz Balestrin Sestari. E hoje a gente vai falar sobre esses lutos, sobre essas perdas que passam às vezes despercebido. Então, como a Monique falou, né, assim, são sonhos que não se realizaram, são perdas que a gente tem de o carro que era o sonho e você teve que vender, a casa que você quis comprar e não deu certo, uma faculdade, uma profissão que era seu sonho de infância e a vida te levou para outros caminhos e fica sempre aquela dorzinha de, poxa, e se eu tivesse seguido por outro caminho, né? Então, a gente fala desses lutos, são lutos que não tem enterro, que não tem coroa de flores, que não tem um choro de despedida, mas que eles existem dentro da gente. E o grande problema é justamente esse, né? Quando não existe esse encerramento, essa finalização, é como se ficasse de fato uma janela aberta no nosso cérebro e a gente fica revivendo aquilo, fica rememorando aquilo, buscando aquilo do e se? E se eu tivesse feito diferente, se tivesse ido por outro caminho, como seria? Porque aquilo não foi encerrado, né? Talvez quando a gente perde algo, sabe? Quando você perde, sei lá, uma caneta que você gostava muito dentro de casa, você não sabe onde foi parar e... Poxa, eu gostava tanto daquela caneta e sabe? Lógico, em outras proporções, mas essa metáfora, né? Às vezes até, como você traz da caneta, mas algo que tenha um significado, um sentido emocional para você. A lembrança de alguém que deixou para você, né? Então, a caneta que era do meu pai, a caneta que era do meu avô. Então, não é o objeto em si, mas o que ela significa dentro da sua vida, né? A expectativa da pessoa lá em cima da situação, né? O cérebro da gente, a gente fala muito, né, dos 3 segredos do cérebro, um deles ele não distingue do real e do imaginário. Então, se a pessoa sente aquela falta de esse e se eu tivesse seguido a tal carreira, ela vai tendo aquele luto sobre uma carreira que ela não teve, mas o cérebro entende como se estivesse acontecendo realmente aquilo ali e o corpo sente, né, os campos do cérebro lhe dão sinais físicos também, dependendo do grau, da proporção, né? Então, a pessoa sente como se tivesse. E esse se, eu sempre falei muito desse se. Esse se, ele mata aos poucos. Então, é um e se que é pequenininha, né? É uma frasezinha pequenininha, e se, mas ela vai minando e ela vai matando aos poucos. Porque e se eu não fiz isso? E se eu não falei? E se eu não... Se eu não fiz... Não fiz... E aquilo vai te colocando numa situação, num sentimento que cada vez ela vai minando a tua alegria, talvez, a tua expectativa das outras questões da sua vida, do que você quer fazer. Que talvez a vida, ela não tenha corrido conforme a pessoa queria ali. Talvez não era o momento, mas que as coisas podem se contornar e voltar. Ou se não foi também, e tentar entender o feedback da vida ali. O porquê não estar naquela situação, o que eu posso aprender com aquilo, né? O legal é que essa expressão e se, ele tem um mix, né? Ele mistura o luto com o desejo, né? O luto do que não foi e o desejo de ter sido daquela forma, né? Existe uma explicação com base neurocientífica, né? Que a gente gosta bastante, que é esse luto, ele mistura a dor emocional, que é o córtex cingulado anterior, com o sistema de recompensa, que é o núcleo accumbens. Por isso que essa sensação ela é confusa, né? É dor com desejo. É muito interessante isso, né? Porque, de fato, você fica com aquele desejo de ter experienciado aquilo e a dor de fato, nunca ter vivido, né? É bem complexo essa sensação, esse sentimento, né? E quando a gente traz muito esse... E se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu não tivesse saído de casa, se eu tivesse saído de casa, a gente deixa de perceber o que eu tenho de real hoje, então, né? Porque a cabeça, ela fica no mundo imaginário, no mundo do desejo, no mundo
da fantasia, da expectativa, de acontecimentos que não se concretizaram. E o que você tem de real? O que na sua vida hoje é real? Quais foram as conquistas que você teve por esses caminhos que você escolheu? E quando a gente fala de escolha, a gente sempre fala de escolher algo e ter que abrir mão de outra coisa. E é onde a gente abre mão que entra o si. E se eu tivesse escolhido Que entra a dor ao do invés de luto, B, né? exatamente, entra a dor do luto. Mas quando a gente fica preso nesse luto e nesse e se e naquilo que eu tive que abrir mão, a gente deixa de perceber aquilo que a gente ganhou, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente realizou. E abre espaço para o medo também, né? Exatamente. E aí você começa a não dar talvez tantos passos ou ficar muito preso em decisões. Ali se vou para cá, e acaba não se decidindo, não tomando iniciativas pelo medo, pelo si que aconteceu ali atrás, né? É o perigo de não se validar, né? Não validar a sua própria caminhada. Porque você ficando preso no... Você tem 2 caminhos, o A e o B. Você escolhe ir pelo B ao invés do A. E aí você fica imaginando como teria sido o A. Mas assim, o A é o que você imagina. Pode ser que se de fato você tivesse ido por aquele caminho, teria sido completamente diferente do que na sua cabeça entende? Então, assim, e olha o tanto de coisa que você conquistou indo pelo outro caminho. Então, além de tudo, além dessa validação, você gera uma expectativa pelo outro caminho que pode nem ser real, né? E aí é mais frustrante ainda, né? Porque vai que você depois ficou tanto naquele si, foi para outro caminho e realmente não era nada daquilo que você esperava. Então, além de paralisar, não valida o que você conquistou, né? E gera sensações de frustrações. Te leva a viver um luto por algo que, às vezes, nem é real. Nem é real, exatamente. E a pessoa sai do presente, né? Ela fica ou no si no passado, ou pensando muito no que pode ser feito no futuro. E a gente sabe que o excesso de passado leva a pessoa para depressão, para questões, né? Pessoas depressivas tendem a estar presas no passado. E quando você vive no futuro excessivo, sempre pensando, traz a ansiedade, né? Então, é o equilíbrio. Então, é o viver, enxergar o que eu tenho hoje com o que aconteceu. Se foi algo ruim, às vezes são escolhas, mas são escolhas que não deram certo, então que sirvam de aprendizado, né? E reescreva uma nova história. Então, ressignifique o que aconteceu, porque já aconteceu, então se perdoe. Enfim, a gente pode ter várias ferramentas para ajudar isso. E reescreva um novo amanhã. E cada dia, né, um dia diferente. E sempre com aprendizado, acho que são ferramentas que acabam trazendo leveza no dia a dia, né? No aprendizado, nos nossos dias também. Quando você traz essa questão da mente no passado e na mente do futuro, no futuro, né? Eu sempre falo nas sessões, quando as pessoas chegam com essa queixa de ansiedade ou de depressão, que a mente ela fica no passado trazendo os sintomas de depressão. A mente fica no futuro trazendo sintomas de ansiedade. Onde está seu corpo? Está no presente. Eu falei, a menos que as pessoas tenham uma máquina para teletransportar o corpo para o passado ou para o futuro, a gente tem que trazer a mente para o aqui e para o agora, né? Porque é no aqui e no agora que a gente vive. Que está acontecendo tudo. Exatamente. E que as mudanças são feitas, né? Porque Exatamente. se você não gosta do que você está vivendo, viver o luto por algo que não foi, não vai mudar o teu futuro. Então, encerra esse ciclo, nem que seja mentalmente falando, é um ritual, né? É uma das formas de resolver esse luto, um ritual imaginário, talvez, de encerramento. Então, se coloca, faz um ensaio mental, faz um ritual dentro da tua cabeça de encerramento desse ciclo, que não foi finalizado de fato, né? Porque fica aquela janela aberta e você fica revivendo aquilo. Faz esse ritual de encerramento e foca no que você quer melhorar na tua vida, né? Porque ficar no poderia ter sido, te paralisa e você não faz algo para ficar cada vez melhor, para ser uma pessoa cada vez melhor e atingir o objetivo que você quer de fato. Não muda né? o futuro e não muda o passado que aconteceu. Né? Exatamente. Ficar ruminando tudo aquilo, né? Fala, cozinhando galo, Sim. né? Em fogo lento. E quando a gente fala se permita vivenciar esse luto, né? Fecha esse ciclo. Então, sofra, chore por aquela escolha que você teve que abrir mão. Se você tinha A e B e você escolheu B, você abriu mão do A. Então, se permita, assim, fiquei triste porque eu tive que abrir mão. E se permita sentir, né, essa perda, sentir esse luto
e seguir a sua vida. E não ficar presa naquele caminho que eu não queria ter aberto mão daquilo, né? E é o que eu falei, as escolhas, uma escolha tem que ter uma renúncia, né? Você escolhe algo e você renuncia a outro. E a gente tem que aprender a soltar aquilo que a gente renuncia, né? Para que a nossa história siga e não fique preso nos ICs da vida, né? E se abra para novas expectativas, novos futuros, Exato. novas possibilidades da vida. É bem isso mesmo. Que é quando a gente fala do luto, tem algumas expressões, né? Que existem despedidas que não têm abraço, não tem flores, não tem cemitério, né? Então, despedidas que ninguém vê, mas que pesam na nossa alma. Então, somos seres com alma, somos seres humanos. Então, vamos acolher nessa dor, vamos deixar ela acolher, mas deixar ela embora, né? Como qualquer outro luto, Exatamente. né? O luto, você precisa vivenciar ele por aquele momento, como você disse. Não dá para negligenciar o luto. Se ele existe, então reconheça, viva, sofra ali, né? Chore o que tem para chorar, mas põe um ponto final. Não adianta ficar velando, né? Ter um velório eterno na vida, né? Chorando sobre o caixão, simbolizando qualquer que seja das experiências, mas passar a vida ali, a vida literalmente passa, né? E você não se abre para novas experiências, novas vivências e ficar estagnada. Eu acho que uma forma muito legal de você encerrar esse luto, e aí talvez fique essa dica, né, para quem tá vendo, para quem se identificou, né, de sofrer por experiências que não foram conquistadas, não foram realizadas. De fato, primeiro que vocês falaram, né, validar esse luto, né, falar, não preciso que os outros validem. Eu valido esse luto, esse luto silencioso. Mas eu vou dar uma dica muito prática, muito legal, que eu acho que vai funcionar para muita gente. Escreve uma carta. Escreve uma carta de despedida, encerra com uma carta dizendo tudo que você sente ali, encerrando de fato, se despedindo de fato. E aí, se fizer sentido, queima, se fizer sentido, guarda, e aí vai do que faz sentido para cada um. Mas finaliza isso na sua mente, porque fechando essa porta na tua mente, você consegue dar o passo pro próximo, tá? Pro novo. E isso é realmente neurocientificamente explicado. Então, faça esse ritual de encerramento, que isso vai fechar essa janela, né? Vai fechar essa porta e vai te permitir conquistar mais coisas e estar aberto a novas coisas incríveis que você não tá nem enxergando. Né? Te libertar, né? E é legal quando você fala do ritual, que é um ritual muito individual, porque é uma dor muito individual, é uma perda muito individual. Diferente de quando a gente perde alguém da família, alguém que a gente conhece, que existe um luto coletivo ali, são várias pessoas que estão sofrendo por aquela perda. Quando a gente fala desses lutos invisíveis, a gente fala do luto individual, porque são perdas individuais. Então, faz muito sentido a gente ter esses rituais que também são individuais, né? E o que faz sentido para cada um de como finalizar cada ciclo, cada processo, né? Cada despedida dessas. Então, pensar, né? As pessoas, acho que elas podem trazer esse olhar, assim, do que realmente faz sentido para mim, como finalizar isso, né? Então, eu vou comprar uma rosa em homenagem à despedida deste momento, deste acontecimento, dessa perda invisível, né? Daquilo que eu deixei de escolher. Então, trago uma rosa, faço uma carta, faço uma oração dentro da própria fé, faço um enterro simbólico, né? Enterrando escrito no papel, né? Deixo aqui, né? O emprego que eu quis e não me foi possível, o estudo que eu queria, a formação que eu queria e não me foi possível. Então, faça seu ritual, seu ritual de encerramento, né? Que acho que o luto ele traz isso, você encerrar aquele processo. O luto não é sobre o passado, né? Ele está muito latente, vivendo ali no presente. Então, o luto não é do passado, ele é o que você sente naquele momento. Uhum. E quando você tem esse encerramento, como vocês falaram, talvez trazendo até o que valeu a pena, né? Nessa vivência, nessa carta, nesse processo, o ritual de encerramento ele é libertador, sim. A gente pode trazer de tudo isso, né? Que as perdas elas não podem definir a gente. A gente tem que ver o que a gente faz daqui para frente. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Não se definir por aquilo que ficou para trás,
mas a gente vai se definir por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que a gente pode daqui em diante, né? Acho que a gente pode deixar essa reflexão no final Sim. para as pessoas. E vocês aí que estão nos assistindo, será que tem algum luto invisível que precisa ser, algum ciclo que precisa ser encerrado para te libertar, para te dar uma guinada na tua vida? De repente tem algumas questões, né, ou que façam sentido para você, ou mande esse vídeo para pelo menos umas 5 pessoas que elas vão se identificando com a dor individual. É sempre um ato de caridade também passar a informação para as pessoas, que a gente às vezes não sabe o que está precisando, né? Ou a fase que ela está passando, e um vídeo desse pode trazer bastante clareza. Então, se inscrevam no canal, né? Ative o sininho para receber mais notificações. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Ideias para novos vídeos, né? Isso, meninas. E se precisar também, a gente vai deixar nossos contatos aqui para atendimentos individuais. A gente tem os arrobas, também está na descrição. Tem no Spotify também, nosso canal, então tá bacana. Então segue a gente e ajuda também o YouTube a entender que esse assunto é relevante. Ele começa também a distribuir para mais pessoas. Exato, vamos ser esse pontinho de luz aí na vida de mais gente, né? Iluminar e curar de uma forma indireta pessoas que a gente nem sabe que precisam tanto da nossa cura, né? Isso é fantástico. O meu arroba é @BeatrizHipnose. O meu é Monique.gcervantes. E o meu, Ana Cristina Rodrigues Quintans. E é isso, pessoal. Comenta aqui o que vocês acharam. Comenta também se vocês já se sentiram assim. É bacana a gente ter essa troca. E dá o like e se inscreve no nosso canal. E comentem, porque a gente vai responder vocês. É isso aí. Até o próximo episódio. Até, gente. Até o próximo episódio. Tchau, Obrigada, tchau. meninas. Obrigada.